Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam bem-vindos a mais uma análise pós-jogo de um resultado frustrante. Eu acho que essa é uma palavra que define. Palmeiras 2, Corinthians 2 em Itaquera. Um jogo que dava tranquilamente para o Palmeiras ter saído com a vitória, certo? Conseguiu virar o jogo, mas acabou tomando um empate, sai com empate, sai ainda invicto, mas pela história do jogo, acho que dá para dizer que é um resultado frustrante para todo mundo, certo? Então agora, vamos analisar esse negócio e eu sei que você tá bravo, tá? Calma, eu tô aqui gravando logo depois que o jogo acaba. Esse é o grande desafio de postar essa análise de pós-jogo logo no mesmo dia do jogo. Eu tô gravando bem depois que o jogo acabou e eu também fiquei puto, tá? Eu quero analisar o negócio, mas minhas emoções continuam aqui vendo o jogo. Mas vamos tentar acalmar e vamos tentar analisar, tá? Eu tô aqui para isso, eu tô aqui para analisar, não tô aqui para sair gritando, certo? Então vamos tentar entender. Eu vou analisar o jogo do Palmeiras, a estratégia, as trocas, os gols, tudo. Então, calma, tá? Segura a emoção, assiste a minha análise e depois você comenta a sua opinião aqui para a gente debater civilizadamente, certo? Por favor. Vamos analisar esse negócio, então vem comigo e já deixa o like aí para dar essa moral, porque eu estou aqui logo depois desse jogo gravando para vocês, certo? Muito bem, rapaziada, vamos lá. O jogo começa com um gol do Corinthians muito cedo, num vacilo, assim, um vacilo do Piquerez primeiro, porque o Piquerez ele tava com a bola e ele tinha tempo, ele tinha espaço para jogar, ele tinha melhores opções de passe próximas dele e ele tinha até opções para inversão. Eu falei aqui na análise antes da partida que o time do Corinthians ele permite esse tipo de jogada, ele permite inversões para o outro lado do campo. O Piquerez tinha essa possibilidade, mas ele acabou perdendo, acabou saindo errado e ainda tem um vacilo do Gabriel Menino, a bola rebate, sobra para o Renato Augusto, enfim. Inclusive falei sobre o Renato Augusto também na análise pré-jogo. O Renato Augusto jogou muito a bola, não podia ter tido todo esse espaço. Muita gente ficou perguntando também onde é que estava o Marcos Rocha no gol. Ele estava justamente esperando a inversão do Piquerez lá no início da jogada sozinho, e o Piquerez podia ter achado o Marcos Rocha. Para mim o grande vacilo nesse lance é do Piquerez, mas concordo que a recomposição não foi das mais velozes e o Palmeiras acabou sofrendo esse gol. E foi um péssimo momento para o Palmeiras tomar o gol, porque o jogo vira piscina logo depois do gol. Então, depois do gol, tem aqueles negócios do cara tocar para trás, a bola para na poça, né? Teve aquele lance do Everton que ele tira em cima da linha, enfim. Depois o gol vira piscina. Mas mesmo assim, mesmo com essa adversidade, mesmo saindo atrás do placar, mesmo com o jogo virando piscina, o Palmeiras conseguiu, a partir de dado momento, ficar seguro no jogo, nesse primeiro tempo. Pelo menos essa foi a minha impressão. Então, com a marcação ali, com o Veiga geralmente ficando junto com o Giuliano, o Menino subindo em cima do Rony, que era o volante do Corinthians, o Gomes mais próximo do Roger Guedes, o Renato Augusto variava a marcação, às vezes o Marcos Rocha, às vezes o Zé Rafael, até porque o Renato Augusto percorria espaços diferentes do campo, né? Ele saía muito de posição, porque ele é o grande criador desse time do Corinthians, tudo acaba passando por ele. E mesmo com essa dificuldade do campo e tudo mais, o Palmeiras conseguiu ficar seguro, conseguiu ter a bola, mas eu acho que estava uma partida pouco inspirada daquele quarteto de frente, Veiga, Rony, Endrick e Dudu. O Corinthians estava marcando ali numa espécie de 4-4-2 com o Renato Augusto e o Yuri na frente, mas os pontas subiam bastante. O Corinthians tentava muito sobrecarregar o lado que estava a bola. Então o time meio que vinha junto para sobrecarregar esse lado, encher esse lado da bola de jogadores do Corinthians. Isso vai ser importante, guardem essa informação. Mas no primeiro tempo, o Corinthians ele só é superior mesmo uns 5 minutos ali no meio do primeiro tempo, que o Everton faz uma defesa, um chute do Renato Augusto e tudo mais, tem esse momento, mas de resto o Palmeiras foi seguro. E aí tem uma mudança muito importante do Abel no quarteto de ataque, justamente que eu falei que não estava se achando por ali. Então o Abel ele centraliza mais o Rony estava jogando um pouco mais aberto, o Abel centraliza mais o Rony. Claro que o Rony tem liberdade de movimentação, mas ele passa a jogar um pouco mais por dentro e solta mais o Endrick. Então o Endrick, claro, também tem liberdade de movimentação, mas passa a cair um pouco mais pelo lado do campo também, e o Dudu troca de lado, o Dudu passa a jogar pela direita. E aí, no gol do Palmeiras, no gol de empate, a gente tem o Veiga fugindo do marcador, certo? O Veiga ele meio que sai para o lado. Então lembra aquele negócio dos jogadores do Corinthians sobrecarregarem o lado da bola? Percebam como a jogada começa na direita, o Corinthians está tentando sobrecarregar o lado, o Veiga, ao invés de ficar esperando nas costas dos volantes, ele é inteligente, ele sai dali, ele vai para a lateral, e aí ele recebe com tempo e com espaço para fazer o cruzamento, justamente para o Rony
né, que estava jogando mais por dentro, cabecear, e percebam que no momento da finalização, tanto o Rony quanto o Endrick estão dentro da área, tá? Isso é um detalhe legal. Mas enfim, o Rony, assim, absurdo. Para mim, o melhor do time em campo, mas calma que foi só o primeiro tempo, tem bastante coisa para falar ainda. No segundo, o Abel ele promove uma mudança estrutural, ele solta um pouco mais o Piquerez e segura um pouco mais o Marcos Rocha, que até fazia sentido, porque o primeiro tempo do Piquerez foi muito, muito ruim. E o Palmeiras consegue a virada rápido também. Mais uma assistência do Rafael Veiga, mais uma vez decisivo o Veiga, e mais um gol do Rony, que, assim, me desculpem, não dá para tirar o Rony do time, não tem condição, o que ele correu hoje e foi decisivo. Sacanagem, teve uma jogada, cara, que a bola tava perdida, ele tirou uma bicicleta do nada e ressuscitou a jogada, o Veiga quase fez o gol, acabou perdendo, quis chutar de esquerda, era melhor chutar de direita ali naquela jogada, mas enfim, Rony não pode sair do time, isso é fato. E aí, vamos falar sobre o momento depois do segundo gol do Palmeiras, que eu acho que é a maior polêmica aqui. Porque o jogo, eu senti, eu até falei isso no grupo de amigos, o jogo tá muito laicar. O Corinthians está tendo muito espaço, tanto com bola, se organizando, quanto contra-atacando. O Palmeiras está deixando esse jogo de laicar, acabou me lembrando um pouco a Supercopa, quando ficou aquele laicar. Isso não é bom pro Palmeiras, porque o Palmeiras é um time organizado. O Palmeiras não pode ficar nesse laicar, certo? E o Corinthians começou a ter espaço. Por dentro, certo? Então, pelo centro, o Renato Augusto começou a ter espaço, os jogadores começaram a ter espaço, o Roger Guedes, e por fora o Fagner começou a passar, porque o Endrick estava aproveitando bem aquelas costas do Fagner, só que o Fagner começou a aproveitar as costas do Endrick ali também, né? No momento ofensivo do Corinthians, o Corinthians estava tendo mais a bola, porque estava buscando gol, né? Estava em casa, torcida única, perdendo e tudo mais, é natural. E aí o Abel faz as trocas, e aí a gente precisa falar sobre as trocas. Vamos lá. Primeiro de tudo, acalma o coração, tá? Ouve a análise, depois você comenta a sua opinião. Primeiro de tudo, o Palmeiras piorou depois das trocas. Isso é fato. E eu já falei, né? O Palmeiras não estava tão bem antes das trocas, nesse momento que estava lá e cara, eu não estava gostando. Antes o Palmeiras estava bem, mas quando começou esse laicar já não estava bem. Depois das trocas, piorou ainda mais. Então a gente precisa analisar as trocas. Se piorou, vamos analisar quem saiu, quem entrou e por que piorou, certo? Vamos lá. Sai o Endrick e entra o Breno Lopes, certo? Então, razão tem, certo? Que é esse espaço que o Fagner estava tendo pelo lado direito. Sai o Endrick, entra o Breno Lopes e assim, sai o Endrick, Dudu não tinha como sair, o Veiga não tinha como sair, o Rony era o melhor do time, e o Endrick acabou tendo que ser sacrificado ali, até porque o Fagner estava achando esse espaço nas costas dele, eu repito. E entra o Breno Lopes. O Breno não fez uma boa partida, ninguém que entrou fez uma boa partida, tá? Já vou tirar isso da frente. E muita gente acabou pedindo o Giovani. Eu acho que é um pedido justo, tá? Eu entendo quem fala, pô, podia ter colocado o Giovani, mas entendam o que eu vou falar. Eu acho que existem argumentos para os dois jogadores, certo? Você pode estar puto comigo, mas eu acho que existem argumentos para os dois jogadores. Por quê? O Giovani, ele é melhor com bola, certo? Fato, beleza. O Giovani costuma jogar um pouco mais pelo lado direito, esse é um ponto. O Breno, vocês vão combinar comigo que o Breno ele não estava entrando mal nas partidas anteriores, tá? Não é que o Breno estava muito mal e o Giovani estava muito bem. O Breno estava entrando bem também. Todo mundo estava elogiando o Breno estava cumprindo bem. E o Breno, em teoria, é melhor sem bola do que o Giovani, certo? E o problema ali era o Fagner explorando as costas. E aí o Breno acaba entrando. E eu não estou defendendo nada, eu estou só apresentando os argumentos, porque o ponto para mim tinha argumentos para os dois jogadores. O Abel acabou escolhendo o Breno, você podia ter escolhido o Giovani, outro podia ter escolhido o Tabata, sei lá, enfim, que nem entrou nessa discussão, mas eu acho que existem argumentos para os dois jogadores, mas fato é, a alteração piorou o time. Beleza. Segunda alteração, sai Gabriel Menino, entra Jailson. O Menino fez uma péssima partida, tá? Ele não estava achando aquele meio de campo do Corinthians, esse espaço que eu falei que o Corinthians estava encontrando por dentro, o Menino não estava achando, o Menino estava perdido e o Menino estava amarelado. Então, é fato, o Gabriel Menino precisava sair e você vai concordar comigo também, o Gabriel Menino precisava sair, certo? Opções que o Abel tinha no banco. Jailson entrou mal, foi mal com bola, não conseguiu recuperar o ritmo ainda nesse início de temporada, não tem feito boas atuações.
Atuesta acabou entrando depois também, mas vamos combinar que o Atuesta até agora ele não mostrou todo o potencial que em teoria tinha, não mostrou a que veio, e também estava longe de ser uma unanimidade para entrar nesse time. E a outra opção que você tinha é o Fabinho, que é o que tem menos minutos entre esses, que é melhor com bola do que o Jailson, e até melhor com bola do que o Atuesta, na minha visão, mas nos momentos em que entrou no jogo, nessas últimas partidas aí, a gente viu o Abel falando muito com ele sobre a questão de posicionamento sem bola. Então, ele dava bons passes, ele tem o passe vertical, tem a inversão, tem o lançamento, mas a gente via que ele ainda estava se acostumando com essa questão sem bola, de posicionamento, de dupla de volantes, de fechar o centro do campo e tudo mais, e o problema ali era defensivo. O Abel colocou o Jailson, mais uma vez, as substituições pioraram o time. Agora, para mim, mais uma vez, você tinha argumentos contra qualquer uma das opções. Então, qual que é o grande ponto para mim aqui, certo? Porque eu estou tentando analisar o contexto. Qualquer um que entrasse, o nível do time ia baixar e a gente ia ter motivo para reclamar. Para mim, esse é o ponto. Claro que, se fulano entrasse antes, se sei lá o quê, beleza, podia ter sido outro cenário, ok, e nenhum dos que entrou fez boa partida, já falei isso. Mas para mim, você tem argumentos contra qualquer um deles. Tanto que o Giovani depois entra e ele tem 3 oportunidades ali, ele vai mal em todas. Tem uma oportunidade dele dar um cruzamento pro Rony ali no final e ele acaba errando. E aqui também não é matando o jogador, não. O Giovani é um ótimo jogador, ótima opção para o nosso banco de reservas. Mas fato, voltando mais uma vez no meu ponto, acho que tinha argumentos contra qualquer um deles. Ou seja, o que isso quer dizer? E é aqui que eu vou chegar no meu ponto. Existem lacunas no elenco. Vamos combinar. E ninguém ouse dizer que eu só falo isso aqui no canal em resultados negativos. Hoje nem foi negativo, né? Foi um empate, é que eu falei. É frustrante, parece resultado negativo. Mas todo jogo, pode buscar aí as análises pós-jogo que eu falei. Eu sempre faço esse adendo. Todos os elogios que eu faço não são dizendo que tá bom assim e que não tem que melhorar. O Palmeiras precisa sim contratar. Precisa sim de um volante, porque vendeu o Danilo e não trouxe reposição. Não quer dizer que fulano não possa se recuperar ainda, que o Fabinho não possa ganhar mais espaço. Não, mas precisa, é fato. Hoje o Abel olhou para o banco, ele precisava tirar o Gabriel Menino. Precisava, o Gabriel Menino estava muito mal. Ele tinha Jailson, Atuesta e Fabinho. Qualquer um dos 3 que entrasse, você tinha argumentos contra e podia dar errado do mesmo jeito que deu. O Abel precisava corrigir o problema do Fagner subindo pelo lado direito, recebendo inversão do Renato Augusto, que foi outra coisa que eu falei aqui na análise pré-jogo, e ele colocou o Breno Lopes, que era um cara que estava bem, beleza, mas podia ter colocado o Giovani? Podia, mas a questão que eu acho que aqui é que não tem unanimidade, sabe? E existem lacunas no elenco e o Palmeiras não pode negar isso. Cara, tudo isso eu tô falando num resultado, num empate fora de casa contra um rival, com chuva e tudo mais. Não é o pior resultado do mundo e não tá tudo perdido, sabe? Calma. Mas a gente não pode negar o óbvio. E eu espero que você tenha entendido aqui o meu ponto e que, né, você segure um pouco a emoção. Vamos debater com civilidade. Eu não tô aqui para defender ninguém, eu estou aqui para tentar analisar o contexto. E para mim o contexto é esse. Não existe unanimidade e qualquer um que entrar, você tem argumento contra, você tem argumento para criticar aquela alteração e vamos combinar? Qualquer alteração ali pioraria o time nesse sentido, certo? Como piorou. Mais uma vez, as alterações pioraram o Palmeiras. Muito bem, rapaziada, eu tenho uma notícia boa para vocês, tá? Sim, no meio de todo esse caos eu tenho uma notícia boa. A Betfair, que é patrocinadora do Palmeiras, e eu vou falar daqui a pouco os destaques individuais, tá? Tem coisas importantes. Mas a notícia boa é, a Betfair, que é patrocinadora do Palmeiras, está dando até R$100 em apostas para palmeirenses, tá? R$100. Para você é palmeirense, você ganha R$100 em apostas. É o primeiro link do comentário fixado. Você ganha essa moral da Betfair, certo, rapaziada? Vamos lá, destaques individuais. Vou começar com os negativos dessa vez, porque merece. Todos os que entraram, tá? Não vou nem ficar falando um por um. Todos os que entraram, para mim, é destaque negativo. E principalmente Gabriel Menino e Piquerez, cara. Dos titulares ali, péssima partida do Gabriel Menino. Eu espero que ele não volte nesse sobe e desce de joga bem, joga mal. Espero que tenha sido um ponto fora da curva. Ele tá ainda ganhando entrosamento com o Zé Rafael e tudo mais, mas não dá para esconder. Foi uma péssima partida. E o Piquerez também, na minha visão, muito mal. Mas tem ponto positivo também. Eu quero terminar o vídeo falando de coisa boa, pelo amor de Deus, pra gente não ir dormir chateado, tá? Pelo amor de Deus.
O Rony foi o melhor do time, o Rony jogou muita bola, além dos gols, jogou muita bola, ele disputou muita bola, ele abriu muito espaço, ele ressuscitou muita jogada, que nem aquela que eu falei, enfim, excelente partida do Rony, excelente. O Veiga, ele não fez uma partida brilhante, ele teve erros, ele não foi uma nossa grande partida do Veiga. Mas mesmo não sendo uma grande partida, ele deu 2 assistências. E, pô, isso é sensacional. O Veiga é o líder, o artilheiro e o líder de assistências do Palmeiras na temporada. Então, ponto pro Veiga, ele tem sido decisivo, mesmo sem ser grande protagonista no jogo, nesse jogo especificamente. Eu acho que isso é muito legal. E outro ponto que eu acho que dá para considerar positivo, o Scarpa saiu e a nossa bola parada continua forte, tá? É bom falar isso. Endrick, ótima partida do Endrick. Eu falei tudo sobre a questão do Fagner, mas não quer dizer que o Endrick foi mal, foi muito bem. Foi um dos melhores jogos do Endrick na temporada, se não o melhor. Difícil parar para pensar agora, mas foi bem o Endrick. A alteração que o Abel fez, dando mais liberdade para ele flutuar pelo lado do campo, funcionou, certo? E ajudou o Rony também. E meu último destaque positivo vai para o Everton, tá? Tem gente que falou que ele falhou no segundo gol, no gol do Gil. Eu posso até entender quem diz isso, não vou negar, não. Mas ele fez grandes defesas, né? Chutes do Renato Augusto, do Roger Guedes, enfim. Salvou o Palmeiras em algumas oportunidades, então ponto positivo para ele também. Rapaziada, é isso. Tinha bastante coisa para falar, então o vídeo ficou um pouco maior, mas faz parte. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. É difícil vir aqui depois do jogo conversar, mas esse é o propósito desse quadro que a gente tem aqui. É conversar, falar olho no olho, conversar papo reto, o que eu achei, o que eu vi do jogo, e eu espero que vocês tenham entendido. Discordar faz parte, tá? Já falei isso 1 milhão de vezes, só vamos discordar com civilidade, certo? E eu espero o comentário de vocês aqui embaixo. E eu sei que o jogo, talvez o resultado frustrante não tenha merecido um like, mas essa troca de ideias mereceu, né? Se você ficou até aqui, com certeza você curtiu muito. Então, por favor, deixa seu likezinho aí, não custa nada, é de graça e me ajuda muito. Fechou, rapaziada? É isso. Muito bem, gente. Boa noite para todo mundo, para quem vai ver no dia seguinte também. Ótimo restinho de semana, fim de semana para vocês. Se tiverem dúvidas, sugestões, podem comentar tudo aqui. Eu leio todos os comentários e vejo vocês no próximo vídeo. Fechou? Tchau, tchau.